Velhos, de Ale Mota, para o vestibular da UFSC 2025. Eu vou escolher uma frase aqui para começar esse vídeo. Essa frase provavelmente retrata tudo que tem aqui nessa leitura. No conto chamado Paciência, o personagem em primeira pessoa diz o seguinte: não tenho mais paciência para esse papel de velhinho bom. Qualquer hora eu toco terror nessa casa. Velhos é um livro de 2020, um livro de microcontos, mini-contos, mas esses dois nomes eles são pejorativos, não acredito que seja uma boa classificação, eles são contos e contos muito potentes. Ale Mota é uma das vozes da contemporaneidade, que está escrevendo muito e está escrevendo muito bem. Uma das características marcantes do livro é a concisão. Os textos são curtos, ágeis, objetivos. E aqui ela não tem medo da linguagem, ela não tem medo das palavras, ela não vai usar filtros, ela não vai dar polidez para os seus contos. E já começa no título, que é Velhos. Vejam que ela não está dizendo idosos, terceira idade, nada disso, são velhos. Porque é assim que nós tratamos aqueles que passam de uma determinada idade, de um determinado tempo. Normalmente a sociedade os coloca de lado. Somos etaristas por natureza, dizemos aquilo que as pessoas têm que fazer, determinado comportamento não é aceito, onde já se viu um velho fazer isso, e estamos chamando de velho. Então, nesses contos, que são todos contos muito curtos, mas muito objetivos, quase que cirúrgicos, você vai ter em primeira pessoa, a maioria dos contos estão em primeira pessoa, você vai ter a fala desses velhos sobre situações que talvez a gente até não acredite que eles possam vivenciar. Vou te dar alguns exemplos, nada substitui a leitura, te garanto que é uma leitura muito fluida, muito fácil, e ao mesmo tempo são pequenos socos que você vai receber, são pequenos beliscões, agulhadas, e inclusive até rasteiras, porque você está esperando algo e vem aqui o narrador, e como é um narrador em primeira pessoa, vem o narrador e te tira do lugar. O clímax sempre, né, no final, a gente já falou sobre a teoria do conto aqui no canal, então você tem a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho, e no caso do conto, que é um texto por excelência curto, esse clímax, ele não tem explicação, a cena simplesmente acontece e você vai ter que refletir sobre isso, ela não vai te explicar nada. O texto é autoexplicativo, o clímax é autoexplicativo. Então eu vou te mostrar alguns dos contos, só para você ficar com o gostinho aí da leitura, para imaginar como poderão ser as questões que vão cair lá na prova da UFSC. Eu selecionei pelo menos 3 contos aqui para a gente conversar. O primeiro que eu selecionei é o Visitas. Nessa minha edição, tá lá na página 35. E a ideia aqui é um narrador em primeira pessoa. O conto é narrado em primeira pessoa e ele vai mostrar, o narrador está contando para nós em primeira pessoa uma visita que ele recebe. Ele mora num sítio e ele recebe uma visita. E aí essa visita então diz assim para ele, é um sobrinho, e essa visita diz: tio, esse sítio é o fim do mundo. A oferta é ótima. Eu tô sem grana. Quero adiantar o que vai acontecer mesmo quando o senhor morrer. O que o nosso narrador deveria fazer? O que se espera de um idoso aos 80 anos? Espera-se que ele aceite, a proposta, afinal de contas, ele vai morrer mesmo, a herança vai ter que ser dividida, mas não é isso que ele faz. E aí o conto se desenrola e vai terminar na seguinte frase: toda a madeira da sala está precisando ser envernizada. Amanhã vou à cidade comprar verniz, fosco e aromatizador. Hoje não dá tempo. Preciso enterrar, bem escondido, o corpo deste sobrinho insolente. A gente espera, que esse tio de 80 anos vá se desfazer do sítio, vá entregar o sítio, vá fazer o desejo do sobrinho, afinal de contas ele vai morrer mesmo. Será que ele vai morrer mesmo? Podemos inverter a ordem? Esse tio, esse velho, pode dar fim à vida desse garoto? Pode, por que não? Além da temática da morte, a gente vai encontrar as temáticas que permeiam a realidade social, os conflitos sociais que nós estamos enfrentando. Então, por exemplo, o segundo conto, de título Desculpas, vai contar a história de um homem que já na primeira frase, a primeira frase do conto, ele diz o seguinte: sou preto e sou velho. Essa é a primeira frase. Então daqui você já tem que tirar a informação
do que pode vir a acontecer com ele. Só que, o que se imagina de um homem preto e de um homem velho? Socialmente se imagina alguém com pouca instrução, com pouca educação, com pouco dinheiro e que talvez possa vir até ser um bandido, um marginal. Não é o que a gente tem. A gente vai ter aqui um dono de clínica, ele é médico, ele mora num dos melhores bairros do Leblon e ele gosta de correr. Então sabe aquela história, preto correndo é bandido? É o que vai acontecer aqui. Então ele tá correndo, a polícia vai juntar ele na rua, gente, e vai descer o cacete nele. Então assim, ó, 2 dentes quebrados, 3 costelas e por aí vai. Aí ele chama o advogado e tudo bem, e termina o texto da seguinte forma: até agora ninguém me pediu desculpas. Ficam repetindo que eu sou preto, nem pareço um velho, e estava correndo. Como iam saber que eu não era um marginal? O texto termina com uma pergunta. Então a questão social dos negros na sociedade, como é que nós enxergamos um velho? Ele tem que estar com a pele enrugada? Ele tem que estar com o corpo todo decrépito? Não, ele é um corredor, ele é um atleta. Ai, Cris, mas quantos anos ele tem? Vamos lá, ele vai dizer a sua idade, ele vai dizer que ele tem 73 anos. Então, imagina-se que com 73 anos ele não possa ter um corpo bem cuidado. As mulheres também aparecem aqui no texto. A gente tem um ponto chamado bagagens. Nele, uma senhora conta que já fez 12 cirurgias ao longo da vida e anda com o auxílio da bengala. Usa uma bombinha de asma, toma 11 comprimidos por dia, gotinhas de própolis. Me acostumei com elas quando tive uma gripe de verão. Mas de uns tempos pra cá, resolvi ousar. E o que ela faz? Ela faz topless na praia. Ela passa as noites acordadas, ela faz bob no cabelo, ela enrola os cabelos à noite para chegar na igreja no dia seguinte com o cabelo todo arrumado, todo montado. E ela, inclusive, ela vai tomar sorvete num local em que um moreno bonitão ali está servindo. Então ela está fazendo atividades que não são consideradas adequadas para uma senhora de mais de 70 anos. Mas ela quer viver, ela quer sentir ainda o frescor da vida, porque ela está muito bem de saúde mental. Então não importa se o corpo dela, se ela está usando bengala, se ela está tomando todos aqueles remédios. O importante é que ela quer viver. E os aplicativos? Será que os velhos podem usar os aplicativos? Será que eles usam os aplicativos? Com o auxílio dos netos, dos mais jovens, eles acabam usando os aplicativos. No conto Viagem, a gente vai ter um senhor que vai usar o aplicativo Uber. Então ele conversa com o motorista do Uber, ele troca ideia, enfim, ele adorou o aplicativo porque ele não vai precisar atacar o táxi, ele não vai precisar esperar por alguém. Mas ao mesmo tempo ele também vai conhecer um outro aplicativo bem bacana, que é um aplicativo de relacionamentos. Tá lá no Tinder. E lá no Tinder ele não está sozinho. Ele vai encontrar uma senhora de mais ou menos a sua mesma idade. O que representa isso? Representa que mesmo estando na velhice, ainda temos desejo, ainda queremos namorar, ainda há aquele ímpeto de encontrar alguém. Só para terminar, porque são muitos e muitos contos e vale realmente a pena cada um deles, eu escolhi aqui para terminar o conto Listas. No conto Listas é um casal. Esse casal eles já têm a falta de memória, eles já estão esquecendo das coisas. Parece que o Alzheimer já está chegando ali. Então eles preparam uma lista das coisas que tem que fazer. Lavar os banheiros, podar as roseiras, comprar sal, enfim, as atividades do dia. Só que eles não acabam não fazendo todas as listas. Por quê? Porque eles estão maratonando série no Netflix. Quanto tempo a gente perde nisso? Ou quanto tempo a gente ganha nisso? Será que só os jovens é que vão maratonar? Conheço muita gente aí, dorameira, que passa horas assistindo aos seriados. Então, gente, aqui no livro de contos velhos, a gente vai encontrar uma linguagem direta, objetiva, coloquial, narradores em primeira pessoa. A autora não tem medo de usar a linguagem, ela não se priva, não vai usar de polidez para a linguagem, e há todo um tratamento estético. Tudo que está no livro, tudo que está em cada um dos contos está ali por um motivo específico. Não tem palavra sobrando, não tem explicação sobrando, então é uma linguagem direta, objetiva e de muito valor estético. Espero que vocês tenham gostado. Contem para mim aqui nos comentários se você já leu, qual o teu conto favorito, quais as tuas impressões de leitura. Deixa o like, se inscreve no canal e nós nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!